Com a paz do Senhor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo de número 5, é onde nós vamos estar lendo uma porção da palavra e é onde eu gostaria de falar com os irmãos a respeito da palavra de Deus. Lucas, capítulo 5, versículo de número 1. Sou grato a Deus por esta oportunidade. Agradeço também ao Bruno pelo convite e que Deus seja louvado por todas estas coisas. Lucas capítulo 5 nos diz assim, versículo de número 1. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos, preste bem atenção na quantidade desses barcos, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que lhe afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que pudessem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu acho interessante ler a palavra de Deus pausadamente, porque no mundo que nós vivemos hoje, um mundo de correria, e a tecnologia fez com que nós nos atualizássemos a isso e acostumássemos com a correria. Hoje nós não temos mais a questão de esperar, mas a palavra de Deus, quando nós lemos às vezes com calma, nós não deixamos passar desapercebido alguns detalhes que a palavra de Deus nos mostra. E não diferente nesse texto, esse texto que vai falar a respeito do comissionamento de alguns discípulos de Jesus. Jesus, ele nasceu, Jesus, ele foi criança, Jesus, ele foi adolescente, mas a palavra de Deus não registra muitos detalhes a respeito disso. Nós vamos perceber que a Bíblia, ela tem 4 livros específicos que vai tratar a respeito da vida de Jesus. Ou melhor dizendo, nós vamos ver 4 evangelistas que vão escrever, que vão destacar a vida de Jesus. Mas a Bíblia nos mostra, e esses 4 evangelistas escrevem a respeito principalmente do ministério de Jesus, que nós vamos perceber que se dá por volta dos seus 30 anos, quando Jesus é batizado, e logo após ele inicia o seu ministério terreno. E quando ele vai iniciar o seu ministério terreno, ele vai chamar principalmente 12 homens para que pudesse estar ao seu lado. Jesus era o Filho de Deus. Jesus, ele era o próprio Deus encarnado, e ele não precisava de ninguém para cumprir a sua missão, mas ele resolveu chamar 12 homens, ele resolveu comissionar um grupo de homens para ajudá-lo nessa missão. E nós vamos perceber que os 4 evangelistas, eles escrevem a respeito da história de Jesus, só que há algo interessante, que cada um escreve segundo a sua particularidade. Cada evangelista vai escrever de uma forma diferente. E esta história que nós lemos, ela está registrada nos 4 evangelhos. Mas somente no evangelho de Lucas, que nós vamos ver essa história sendo detalhada. Lucas, ele vai escrever o seu evangelho, ele vai escrever a respeito do chamado desses homens de maneira detalhada. Por quê? Por que os outros não escreveram? Mas Lucas, ele se atentou, porque nesta história há algo importante para as nossas vidas. Há algo que todos aqueles que foram chamados para servir ao Mestre Jesus precisam
aprender. E Lucas ele vai descrever algumas coisas que nós precisamos aprender nesta noite. E o texto fala que Jesus ele estava sendo apertado pela multidão, e ele estava junto ao lago de Genezaré, ou junto ao mar da Galileia. E ali ele avista 2 barcos. E nesses barcos estavam ali, os pescadores lavando as suas redes. Eles haviam acabado de chegar da pesca, eles haviam desembarcado e estavam lavando as suas redes. Quem é pescador, quem já pescou, sabe que depois da pesca é necessário fazer a limpeza da rede, porque na rede não se pega simplesmente peixes, mas às vezes as sujeiras, as imundícies do rio ficam grudados na rede. E aqui nós vamos aprender a primeira lição. Se nós quisermos ter as nossas redes úteis, se nós quisermos pescar, nós precisamos ter as nossas redes limpas. Esta é a primeira lição. Nós precisamos aprender com estes homens, que eles foram chamados e comissionados. E eles não foram chamados e comissionados simplesmente para fazer qualquer coisa. Eles foram chamados e comissionados para um propósito. E qual era esse propósito? O propósito que Jesus vai revelar no texto que o evangelista José Jerônimo leu aqui, Marcos 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. E essa comissão não ficou restrita simplesmente aos 12 apóstolos. Essa comissão fica aos 12, mas também a toda a igreja. E hoje Jesus está aqui e está comissionando pessoas para este trabalho. Jesus está perguntando, assim como Isaías ouviu, a quem eu enviarei e quem há de por nós? Jesus quer nesta noite servos, Jesus quer nesta noite discípulos dispostos a pregar o evangelho de Jesus. Quantos estão dispostos nessa noite a cumprir? Esta não é simplesmente um pedido de Jesus, é uma grande comissão da igreja. A igreja, ela existe por isso. Os 12 discípulos, eles foram chamados com um propósito, e nós também fomos chamados para este mesmo propósito, o propósito de proclamar as boas novas de Jesus, de darmos continuidade à obra que o Senhor Jesus começou aqui na terra. E é para isso que Ele está aqui nesta noite, para nos chamar, para nós proclamarmos as boas novas. E como eu disse, para que nós possamos pescar, nós precisamos estar com as nossas redes limpas. E como muitos acham, aqueles pescadores, eles não estavam limpando as suas redes porque eles haviam desistido de pescar. Muito pelo contrário, porque quem pesca sabe que é necessário limpar a rede para se pescar. A sujeira que fica na rede, ela pode espantar os peixes. A sujeira que fica na rede, ela pode fazer com que os peixes detectem onde está a rede. E é por isso que os discípulos pescavam à noite, para que os peixes não vissem as linhas das redes. E nessa noite, o que nós aprendemos com isso é de que antes de nós apontarmos a sujeira lá do mundo, nós precisamos entender a necessidade nossa própria de nos limpar, a nossa própria necessidade de estarmos limpos. Antes de mesmo, Jesus disse, de apontar o dedo para o seu irmão, nós precisamos olhar a trave que está no nosso próprio olho. Se nós quisermos pregar a palavra no mundo lá fora, e as boas novas, além de salvação, elas falam de renúncia, falam também de arrependimento. E se nós quisermos pregar isso no mundo lá fora, nós precisamos primeiro experimentar, nós precisamos passar primeiro pela transformação de Jesus. Nós precisamos experimentar o que é o novo nascimento, nós precisamos experimentar o que é o perdão de Jesus, porque somente alguém que foi perdoado consegue perdoar, somente alguém que foi salvo consegue falar do amor de Jesus, porque nós experimentamos o amor de Jesus. Nós que estamos nessa noite aqui, experimentamos o grande amor de Jesus, e é isso que nos faz, e é isso que nos mantém de pé, para que nós continuemos pregando a palavra de Deus. Isaías, ele é um grande exemplo disso. Isaías capítulo 1, no versículo 8, nós vamos ver que antes de Isaías começar a ser usado, ele falava, ai de fulano,
ai de ciclano, ai disso, ai daquilo. Mas no momento que ele teve um encontro com o Senhor, ele viu os serafins e os querubins, ele viu a majestosa graça de Deus, e ele foi tocado por uma brasa que saiu do altar. E a partir daquele momento, Isaías começou a profetizar. A partir daquele momento, Isaías começou a proclamar a mensagem do Senhor. E é isso que nós precisamos nesses últimos dias. Nós precisamos da graça do Senhor. Nós precisamos limpar as nossas redes. Nós precisamos estar preparados para que nós possamos anunciar a graça do Senhor Jesus. E a palavra de Deus nos mostra que em Isaías capítulo 1, versículo 8, que ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Se há alguém com a rede suja aqui nesta noite, saiba que existe alguém que pode limpar essa rede. Saiba que não há sujeira alguma que possa ficar na rede daquele que tem um encontro com Jesus, porque Jesus mesmo disse que não há pecado que o sangue de Jesus não possa purificar, não há pecado sequer que Jesus não possa perdoar, e Ele está aqui nessa noite disposto a perdoar os nossos pecados. A água viva está nessa noite aqui para purificar as nossas vidas. A segunda coisa que nós aprendemos é de que se eles estavam limpando as redes, é porque eles estavam dispostos a pescar novamente. Porque se eles tivessem desistido de pescar, eles não precisavam limpar as redes. Era simplesmente descartar. Era simplesmente eles jogar fora, abandonar. Mas o fato deles estar limpando a rede significa que eles estavam dispostos a tentar outra vez. E isso chamou a atenção de Jesus. Eles não foram escolhidos por acaso, eles não foram escolhidos pela sorte, mas Jesus teve a sua atenção chamada a isso, porque mesmo não tendo pego nada, e Jesus sabia que eles não haviam pego nada, e mesmo assim, eles estavam lavando as suas redes. E o lavar as redes aqui fala de disposição, e Jesus requer isso da sua igreja, disposição. Nós precisamos, se nós quisermos ganhar almas para Jesus, nós precisamos estar dispostos para que Deus possa usar a nossa rede, para que Jesus possa usar os nossos barcos, para que grandes peixes sejam alcançados, para que vidas lá no mundo sejam alcançadas pelo poder do Evangelho. Josué, quando ele ouviu a voz do Senhor, em Josué capítulo 1, versículo 2, a primeira coisa que ele vai ouvir é falar que, primeiro, que Moisés havia sido morto, e segundo, a ordem de Jesus, a ordem de Deus para a vida de Josué: dispõe-te e pasta esse Jordão. Nós vamos ver Jeremias no capítulo 18, no versículo 2, também ouvindo a voz do Senhor e falando: dispõe-te e desça a casa do oleiro. Disposição fala a respeito de posicionamento, fala a respeito de vontade. E qual tem sido a nossa posição diante de Deus? Qual tem sido a posição da igreja diante do seu comissionamento? Será que nós não estamos acomodados entre quatro paredes? Será que a igreja não parou de cumprir o seu propósito? E quando nós paramos de cumprir o nosso propósito, nós acontecemos como uma parábola que Jesus disse, do sal que é insípido, do sal que perdeu o seu sabor. E quando o sal, ele perde o seu sabor, a palavra de Deus nos ensina que ele nada mais serve, a não ser para ser pisado pelos homens. Será que a igreja não perdeu o poder de salgar? Ou o poder de atrair vidas lá fora? Nós precisamos refletir a respeito disso. Qual tem sido o nosso posicionamento? E Deus espera isso de nós. Mesmo que nós não venhamos a ter cargos, mesmo que nós não venhamos a ser pastor, evangelista, nós precisamos, porque este comissionamento é para toda a igreja. Não ficou simplesmente para os discípulos ou para os apóstolos, mas é para todos nós que somos igreja do Senhor Jesus. Mas, irmão, para que eu vou lavar minha rede? Para que eu vou estar preparado se eu não vou pregar, eu não vou louvar?
Nós não sabemos o momento, nós não sabemos a hora, nem o lugar que Jesus vai pedir o nosso barco emprestado. E é por isso que nós precisamos ter disposição de estarmos preparados, para que quando o Senhor Jesus precisar de nós, nós estamos preparados para anunciar a sua palavra. Nós não sabemos quando Jesus vai enviar uma vida necessitada de ouvir a respeito do seu amor. E é por isso que nós precisamos preparar as nossas redes. Mas como eu posso preparar minha rede? Há várias maneiras como nós podemos preparar as nossas redes. Nós podemos preparar a nossa rede orando, buscando a presença do Senhor, porque sem a presença do Senhor nós nada somos. Nós podemos preparar as nossas redes lendo a palavra de Deus, tendo um momento de devocional, porque é através da palavra que nós vamos anunciar as boas novas do Senhor Jesus. Nós podemos preparar as nossas redes na escola dominical, nós podemos preparar a nossa rede no culto de doutrina. A nossa irmã Priscila falou a respeito disso, da importância de nós virmos ao culto e prepararmos as nossas redes. É nesses momentos com o Senhor de intimidade que nós preparamos a nossa rede. É nesses momentos que o Senhor tira aquela sujeirinha que está na rede. É nesse momento que o Senhor fortalece a nossa rede para que nós possamos ser usados pelo Senhor. Nós precisamos estar preparados. Por vezes, a gente ora e pede para Deus para ser usado. Ou nós oramos para Deus nos dar uma bênção. Mas será que nós estamos preparados para receber aquilo que o Senhor tem para derramar em nossas vidas? Será que nós temos tido, um momento de preparação para receber a bênção do Senhor? Porque a bênção do Senhor, a medida dela é sacudida, recalcada e transbordante. Deus, ele não faz qualquer coisa. Deus, ele não dá o mínimo para a sua igreja, ele dá o melhor para a sua igreja. E será que nós estamos preparados para receber a bênção da parte do Senhor? Deus, ele não vai te dar um carro, irmão, se você não tiver habilitado para dirigir. Essa é a verdade que nós precisamos entender. Se nós quisermos ser usados, nós temos que aprender a palavra de Deus. Se nós quisermos falar do amor de Deus, nós precisamos conhecer o amor de Deus. E por isso nós precisamos preparar as nossas redes. Como eu disse, o Senhor derrama sobre nós, não o mínimo, mas o máximo segundo a nossa capacidade. A exemplo disso, nós vamos perceber a história da viúva. Aquela viúva que estava endividada e ela teria que dar os seus filhos para que pagassem a dívida por ela. Só que naquele momento ela vai procurar um homem de Deus, e Deus, através do profeta, vai falar: vai à vizinhança, pede vasos emprestados, e o pouquinho de azeite que você tem, derrama sobre as vasilhas. A Bíblia não fala a quantidade de vasilhas que aquela mulher pediu, mas vamos supor que ela pediu 20 vasos, e o azeite foi derramando, mas quando inteirou no 20º vaso, o azeite parou de jorrar. Mas por que o azeite parou de jorrar? Porque não havia mais vasos. Porque se aquela mulher tivesse 100 vasos, o azeite ia derramar nos 100 vasos. Se ela tivesse 200 vasos, o azeite ia derramar nos 200 vasos. E onde estão os vasos da casa do Senhor? Onde estão os vasos que estão dispostos a ser cheios pela graça do Senhor? O Senhor está nos chamando. O Senhor está nos chamando para um momento de preparação, porque o que Ele tem para derramar sobre a sua igreja é grande, é maravilhoso, e nós precisamos estar preparados para receber. Aleluia, Jesus. Se nós não estivermos preparados, nós podemos perder o peixe. E coisa triste, para quem gosta de pescar, eu gosto, é ver um peixe grande e a gente perder ele. Coisa triste é a gente perder a oportunidade que nós temos. E você não pode perder a oportunidade que Jesus está te dando nessa noite. A oportunidade de se preparar, a oportunidade de ganhar almas, a oportunidade de cumprir a sua vontade. Nós precisamos para pregar as boas novas do Senhor Jesus.
E no texto que nós lemos, quantos barcos haviam ali na beira do lago? 2 barcos. Mas, no verso de número 3, nós vemos que Jesus, ele vai escolher um barco. E ele entra nesse barco. E esse barco era o de Simão, que futuramente nós vamos ver que foi chamado Pedro. E pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava o barco às multidões. Jesus, ele pediu o barco de Pedro emprestado. E ele começou a pregar a palavra de Deus àquelas multidões. Só que nós precisamos entender algo. Por mais que nós pedimos a Deus, e por mais que Deus quer nos usar, nem sempre nós vamos ser usados na hora que queremos. Às vezes nós vamos ver o irmão que está do lado ser usado. Às vezes nós estamos pedindo para ser usado, mas nós vamos ver a irmã do nosso lado ser usada. E nós não podemos ficar tristes com isso. Muito pelo contrário, nós temos que continuar na dispensação do Senhor. Nós temos que continuar preparando as nossas redes, porque não é no nosso momento, não é na nossa hora, mas sim no momento e na hora que Deus quer nos usar. Esteja preparado, porque a sua hora de ser usado, porque a sua bênção, a hora da sua bênção vai chegar e você vai ser abençoado. A segunda coisa que nós vemos também nesse versículo é que para que nós possamos ser usados, nós precisamos aprender um princípio da palavra de Deus que chama obediência. Nós precisamos estar dispostos a obedecer à voz do Senhor. Nós precisamos entender que a obediência, ela vai muito além daquilo que nós entendemos. Por quê? Porque naquele momento, Jesus, ao terminar de pregar, ao terminar de falar a respeito do reino de Deus, ele despediu a multidão e virou para Pedro e disse: afasta-te o barco e lança as redes. E Pedro, ele vai falar que havia pescado a noite inteira e nada havia apanhado. Nós vimos no início que a pescaria era de costume ser feita à noite, principalmente pelo motivo dos peixes não ver a rede. Mas agora era de dia e Jesus estava mandando Pedro lançar as redes. Na cabeça de Pedro aquilo não fazia sentido. Na cabeça de Pedro não fazia sentido nenhum perder tempo de lançar a rede que ele tinha acabado de limpar para sujar novamente e não pegar nada. Mas Pedro, ele entendeu uma coisa, que aquele que estava mandando, aquele que estava pedindo para Pedro jogar, não era qualquer um. Aquele lá era o Deus do impossível, é aquele que tudo pode e é aquele que tudo faz. E Pedro vai fazer uma declaração linda e maravilhosa, que ele vai dizer para Jesus: segundo a sua palavra, eu lançarei a rede. E Pedro, ele não se decepcionou de ter lançado a rede, porque o texto diz que ele pegou muitos peixes. E a obediência que nós devemos a Jesus é essa. Às vezes, nós vamos ouvir a voz do Senhor, nós vamos ouvir a palavra de Deus, e aquilo parece não fazer sentido para nós, mas nós precisamos obedecer à voz do Senhor. Talvez Jesus está te pedindo para falar novamente do seu amor para aquela pessoa que você já falou mais de 1000 vezes, mas talvez é esta a oportunidade que Jesus está te dando para a sua rede ser usada. Talvez é esta a oportunidade daquela pessoa ser alcançada. Talvez não faz sentido nenhum nós continuarmos orando por alguém que não quer saber de Jesus, mas nós precisamos permanecer persistindo, mesmo que ainda pareça impossível, porque o dono do impossível é Jesus, e no momento certo, na hora certa, Ele vai fazer o milagre acontecer. E se nós quisermos vivenciar os milagres, nós precisamos entender que nem sempre eles serão explicados. Porque milagre não se explica. E aquilo que Deus faz, conforme Efésios, no capítulo 3, versículo 20, Efésios vai falar que Deus faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos.
Se Jesus está falando para você ir, vai. Se Jesus está falando para você ficar, fica. Se Jesus está falando para você fazer, faça. Porque Ele sabe de todas as coisas. E Ele sabe o momento exato para que as coisas aconteçam. Basta que nós estejamos preparados, para que no momento que Ele falar, nós estejamos prontos para obedecer. E é por isso que nós não podemos desistir. É por isso que nós precisamos continuar orando. Por isso nós precisamos continuar louvando, por isso nós continuamos pregando, mesmo que não estamos pegando nada, porque no momento certo, a rede vai se encher de peixe, a bênção vai chegar na sua casa, o milagre vai acontecer na sua família, basta nós estarmos preparados e prontos para obedecer à voz do Mestre, porque quando Jesus fala, tudo se torna diferente. Nós vamos ver esses mesmos discípulos, um dia, passando apertado em uma tempestade, o vento assoprava, as ondas batiam no barco, e eles estavam com medo, eles estavam tremendo, mas Jesus estava no barco, e isso era o suficiente, basta Jesus estar no barco para que as coisas aconteçam. Jesus bastou uma palavra: aquieta-te vento, acalma-te mar, e se fez bonança. Se talvez na sua vida está passando alguma tempestade, basta você convidar Jesus para estar no seu barco, e seu barco estar à disposição dele, para que ele faça o milagre acontecer. Por isso, esteja preparado, porque Jesus quer abençoar a tua igreja. A vida com Jesus, nem sempre ela faz sentido de maneira humana ou lógica às nossas vistas, mas aquele que obedece à voz do Senhor, ele experimenta o extraordinário em sua vida. Quantas bênçãos nós não temos recebido por obedecer à voz do Senhor. Quantos livramentos nós temos recebido por ouvir a voz do Senhor. E eu tenho um testemunho a respeito disso, já faz muito tempo que aconteceu isso. Quando eu trabalhava com meu pai, e a fábrica de bloco que ele tinha era do outro lado da avenida, ali na Coab, atrás do Tecos Hotel. E eu sempre subia a minha rua até a avenida, virava à esquerda e ia até o final da avenida para depois atravessar a avenida. E um certo dia, nesse dia nós resolvemos iniciar o trabalho mais cedo, estava à noite, e quando eu cheguei na avenida, que eu ia pegar a esquerda, eu ouvi uma voz dentro de mim bradando: atravessa a avenida agora. E sem entender, eu atravessei. E quando eu cheguei no rumo onde eu sempre parava para olhar se vinha carro para atravessar, um carro que havia vindo, ele bateu bem na árvore que eu ficava esperando para ver se não vinha carro. E naquele dia eu entendi que eu havia recebido um livramento da parte do Senhor. Não fazia sentido naquele momento eu simplesmente ouvir uma voz e dar crédito àquilo, mas o Senhor estava me livrando de um acidente, porque a batida foi feia. Se eu tivesse sido atingido, possivelmente hoje em dia eu não estaria nem andando, mas naquele dia o Senhor me deu livramento. Naquele dia eu obedeci à voz do Senhor, e saiba que se aquele dia que você ouvir a voz do Senhor, faça, porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E a terceira coisa que nós aprendemos, e é um dos princípios para quem deseja fazer missões, e está no verso de número 6 e 7. Verso de número 6 nos diz assim: e isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe as redes. Verso de número 7, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Aqueles homens, eles decidiram obedecer à voz do Senhor. As suas redes estavam limpas, e eles estavam dispostos a continuar pescando. E ao obedecer à voz do Senhor, por mais que parecia impossível, eles receberam a bênção da parte do Senhor. E como eu disse, a bênção do Senhor, ela é grande.
A bênção do Senhor, ela vai além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E no verso 7 está a lição que nós precisamos aprender se nós quisermos continuar fazendo o ide de Jesus. E no verso 7 diz que aqueles homens, vendo que as suas sedes estavam cheias, eles dão um sinal para o outro barco. Lembra no começo da pregação que eu disse? Quando nós pedimos a bênção do Senhor e vemos o irmão do lado ser abençoado, às vezes nós ficamos tristes, mas eu disse que nós precisamos estar preparados, porque no momento certo, a bênção do Senhor vai chegar. E aqueles homens estavam com as suas sedes limpas, aqueles homens estavam dispostos, aqueles homens estavam observando o outro irmão ser abençoado, mas no momento certo, eles também foram usados. No momento certo, a bênção chegou naquele barco. E o princípio que nós precisamos aprender é de que no reino de Deus, na matemática de Deus, não existe subtração e nem divisão. Na matemática de Deus só existe soma e multiplicação. No reino de Deus não existe isso de que é algo só meu, mas existe aquilo que é compartilhado. E a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, ela não fica simplesmente sobre as nossas vidas. A bênção do Senhor, ela transborda e ela impacta a vida de outras pessoas. É por isso que nós não podemos ter esse sentimento de querer somente as coisas para nós, mas que quando nós somos abençoados, que nós possamos compartilhar com o próximo, que nós possamos compartilhar com quem está do lado. A graça, ela não é algo que foi disponível só para mim, só para o pastor, só para o presbitério, não. A graça, ela é para todos. A graça é para ser compartilhada. A graça, ela é para ser distribuída a todos. Basta que nós deixamos o nosso barco ser usado. Basta nós sejamos usados e as bênçãos do Senhor que estiver sobre as nossas vidas, transborde sobre a vida do próximo. A bênção do Senhor, ela enche as nossas vidas. A bênção do Senhor, ela derrama sobre as nossas vidas, a fim de abençoar outras pessoas. Paulo vai nos ensinar no texto da ceia, quando ele vai iniciar o texto, ele fala: aquilo que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Paulo, ele estava falando a respeito daquilo que ele havia recebido, mas o que ele recebeu do Senhor não era simplesmente para ele guardar. Aquilo que ele recebeu do Senhor não era simplesmente para ele. Aquilo que ele recebeu do Senhor era para ser compartilhado. O que você tem compartilhado da parte do Senhor com seu irmão? O que nós temos compartilhado da parte do Senhor com o mundo lá fora? E talvez você pense que, eu tenho tão pouco para compartilhar. Mas Deus me usa tão pouco, eu não tenho nada para compartilhar. Nós precisamos aprender com aquele jovem que quando Jesus estava pregando, ele tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Para a multidão de 5.000 pessoas que estavam, 5.000 homens, a Bíblia é clara em dizer que 5.000 homens estavam ali fora, mulheres e crianças. Mas aqueles 5 pães e 2 peixinhos foram suficientes para alimentar uma multidão. Talvez para você aquilo que você tem é pouco. Talvez aquilo que você tem é pouco para ser compartilhado, mas se colocado nas mãos de Jesus, o pouco pode alimentar uma multidão. Talvez você fale: eu não sei pregar, eu não sei louvar, mas uma simples palavra, uma simples mensagem que você manda no WhatsApp para aquela pessoa, uma simples oração, um simples abraço, pode transformar a vida de uma pessoa, pode transbordar sobre a vida de uma pessoa. E Jesus está perguntando nessa noite: quem está disposto a ser usado? Quem está disposto a impactar uma cidade, uma geração? Quem está disposto a pregar o Evangelho por mim? Jesus quer usar a sua vida para ser canal de bênçãos para outras vidas. Basta nós estarmos preparados. Basta nossas redes estar limpas. Basta nós estarmos dispostos a ser usados, a obedecer à voz do Senhor. E hoje é culto de missão,
e nós precisamos entender essas coisas. Hoje, nós desfrutamos da bênção do Senhor. Hoje, nós desfrutamos do perdão do Senhor. E tudo isso é muito bom. E a pergunta que fica é: como estão as nossas redes? Estão limpas? Estão dispostas a ser usadas? Porque Jesus quer usar a nossa rede para alcançar vidas lá fora, para que através das nossas vidas, essas vidas lá fora também experimente do perdão, também experimente do amor que nós estamos desfrutando aqui, também desfrute da comunhão que nós temos aqui com os nossos irmãos, que também desfrute da salvação que há em Cristo Jesus, para que através de você, outras pessoas também alcancem a graça de Deus que foi derramada sobre a sua vida. É tempo de se preparar, é tempo de nós obedecermos à voz do Senhor. A irmã Priscila falou claramente aqui, nós precisamos estar preparados, nós precisamos nos preparar, porque grandes coisas o Senhor há de fazer através da sua igreja nesses últimos dias. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, os jovens profetizarão, os velhos terão visões, e isso não parou. Isso não parou no colégio apostólico, isso não parou em Atos dos Apóstolos. As bênçãos do Senhor, elas estão disponíveis para os nossos dias. O Espírito Santo está em nosso meio, Jesus está aqui, e Ele quer usar o teu barco, irmão. Não é o barco do pastor, não é o barco do ciclano e nem de fulano, é o teu barco que Jesus quer usar. Está disposto a dar o seu barco para Jesus usar? Está disposto a ser usado, a ser cheio pelo Espírito Santo nessa noite? Porque o dono da igreja está aqui e Ele quer abençoar as nossas vidas. Ele quer usar a sua vida. O que nós recebemos não deve ficar em nós. Imagina se tudo aquilo que os apóstolos tivessem recebido ficassem guardados para Ele. Imagine se Paulo não resolvesse fazer as suas viagens missionárias. Imagina se Paulo não ouvisse a voz do Espírito Santo, em uma visão, pedindo para que ele passasse a Macedônia. E nós sabemos que através da Macedônia, futuramente, a palavra foi expandida e depois chegou no continente americano. Se ele não tivesse obedecido à voz do Senhor, será que nós conheceríamos o Evangelho? Será que os escritores da Bíblia, se eles não estivessem dispostos a escrever, a ser usados por Deus, será que hoje nós conheceríamos esse amor tão grande que nós recebemos? Esteja disposto, porque lá fora tem muitas vidas precisando que você esteja disposto, que você esteja preparado, para que essa graça seja derramada sobre a vida deles, para que esse amor seja alcançado através da sua e da minha vida. Se coloque de pé, vamos orar.